E aí galera atleticana, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa pelo vídeo que eu não fiz contra o Cruzeiro, do 2x2, porque eu tava gripado e eu ainda tô gripado e tô mal. Mas mesmo assim, por aquele vídeo que eu não fiz, eu vou fazer esse. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe e pra quem acompanha meus vídeos e notou a presença dele aqui, esse aqui é o Leonardo, meu parceiro do blog, O Mundo do Futebol dos Atleticanos, vai estar aqui na tela e na descrição pra você entrar lá no blog e conferir que a gente faz posts diários sobre o Atlético lá. Se apresente, Leonardo. Tudo bem, galera atleticana? Eu sou o Leonardo, como o Felipe disse, nós começamos, o que, Felipe? Já faz quase um ano, nós começamos... Em outubro. Em outubro, o Mundo do Futebol e dos Atleticanos. E graças a Deus, hoje nós já... Estamos expandindo, né? Estamos expandindo, Saiu né? no blog, agora no já temos blog. você já tem um vlog, né? Saudações rubro-negras, e hoje a gente vai falar sobre o jogo contra o Flamengo, né? A gente foi, né, Felipe? No maior otimismo, descemos para Joinville, enfrentamos uma fila, né? Na ida foi 1h30 de viagem e na volta umas 4 horas. 4 horas, exatamente. Não sei porquê, mas eles estavam fazendo 2, 3 obras em sequência em umas pontes, né? Coisa de coxa branca, né? Coisa de coxa branca que deve ter feito esse estrogo pra gente, mas mesmo assim a gente chegou lá em tempo. E infelizmente, mais uma vez, cantamos, apoiamos o Furacão, né, Felipe? O jogo inteiro. O jogo inteiro, lá no meio da Fanáticos, e o Atlético simplesmente... Pra variar, entregou o jogo. Pra variar, murchou no segundo tempo. Isso mesmo. Pois bem, então, vamos começar a falar do goleiro, né? Falar por posição, né, Felipe? Por jogadores, o Everton. A minha opinião... até um tempo atrás, até esse jogo o Felipe me zoou, né? Até esse jogo, eu não considerava o Everton seguro, ele não me passa essa segurança como goleiro. Eu acho que pra ninguém, né, ele passava essa segurança. Exatamente. Mas acho que agora aos poucos ele tá mostrando que ele consegue salvar a gente em momentos importantes do jogo. Exatamente, Felipe. O que faz os grandes jogadores são esses grandes jogos, sim, né? E o Everton, ele realmente salvou umas 5 bolas, né? Inacreditável, 4, 5 bolas que o Flamengo bateu. E graças a Deus, quando o Renato Abreu a primeira vez fez o gol, estava impedido. Então ele tá tendo sorte também. Renato Abreu, inclusive, meteu uma bola na trave do Everton, né? Então, goleiro bom tem que ter competência sorte. E também tem que ter sorte. E o Everton tá tendo essa sorte. E o lateral direito, Felipe? Bom, pra lateral direita fomos de Jonas, né? E o Jonas, pra mim, muito fraco. Jonas não é jogador pro Atlético. O Léo tá mostrando que tem muita qualidade pra ser o titular. Mas ele se machucou, né, contra o Cruzeiro. Exatamente. E qual que é a gravidade da lesão agora? Pois é. Quando é que ele volta? Não sabemos, né, Felipe? Esse é o problema. Muitas coisas a gente não sabe, né? Bom, eu acredito o seguinte, Felipe. O Jonas era jogador do Curitiba, né, Felipe? No Curitiba, os meus amigos coxa branca falavam, e eu não acreditava, né, que o Jonas era tão mal assim. E ele é meio defensivo, ele não tem aquela segurança que nem o Léo pra partir pra cima, não tem um drible e atacar, né? Mas mesmo assim, nós estávamos ali, né, numa visão privilegiada ali no estádio, na Arena Joinville, altas bolas, ele ficava no meio do caminho, né? E não sabia se ia, não sabia se marcava e tomando bola nas costas. Não, e quando ele ia pro ataque e cruzava, ele não acertava o cruzamento. Pois é, mesmo erro do Pedro Botelho na lateral esquerda. Pois é, o Pedro Botelho, ele é... Por que ele é titular do Atlético? Porque ele é o único lateral esquerdo que o Atlético tem, não é, Felipe? Esse é o problema. O Pedro Botelho é um lateral maior, às vezes ele perde a bola por ser desengonçado, né? Ele é um lateral grande. Mas ele apoia, perna comprida, mas ele apoia bem, eu gosto do Pedro Botelho. Eu acredito que no Brasil nós não temos grandes laterais jogando aqui. Para mim, os 2 melhores laterais do mundo aqui, do Brasil, vamos dizer assim, hoje é o Marcelo e o Daniel Alves, que estão na seleção brasileira, jogam na Espanha, né? Então eu acredito assim que o Pedro Botelho... o único problema do Pedro Botelho é que ele começa bem a partida. Ele começa todo o gás, aí ele cansa. Exatamente. E começa a andar. E aí pergunta, né, por que essa grande pré-temporada? Exatamente. Justamente pra isso, pra não ficarem usando os jogadores no campo. Será que não seria um efeito ali bebida, Felipe? Pode ser. Efeito balada? E tem muitos boatos que o Pedro Botelho é o que mais sai na balada. É mais sai na balada? Pois infelizmente, né? Pois é.
Eu acho que pra lateral esquerda a gente tem que trazer o lateral esquerdo pra fazer sombra no Pedro Botelho. Exatamente. Foi especulado o Samúdio do Libertar, né? Libertar, isso Libertar mesmo. do Paraguai. O Samúdio é um grande jogador, um bom lateral esquerdo que faria uma sombra gigante no Pedro Botelho. Exatamente, faria uma sombra gigante. Eu penso o seguinte, Felipe, nós temos que trazer os jogadores a partir de agora para ser titular. Para ser titular. Não tem que trazer jogador pro banco. Pro banco, exatamente. Não tem que ser contratação, tem que ser reforço. Tem que ser reforço. Contratação nós já temos. Já tem demais. Atacante, então. Chegou Trauza, Joás, Juninho, que a gente vai falar dele. Exatamente. Chegou o Carlos Alberto, Pedro Guzmão. Exatamente. Essas são contratações, porque são apostas. São apostas. Agora, reforço. Até agora, no máximo, o Everton. O Everton, será? Everton foi o maior. Um reforço? Aí foi reforço, tá jogando muito bem, velho. E o Ciro? Banco? Veio em... Mas o jogo que ele entrou contra o Fluminense, ele entrou e não mostrou nada. Pois é, então eu acho que não serve pro Atlético, né? Pois é. Um jogador que nem no banco. Mas calma aí, mas ele entrou um jogo, né? Vamos ver com o decorrer do campeonato agora. Já entrou em dois, na verdade, um na Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil, é verdade. Nós temos que... Mas ele entrou bem até contra o Brasil de Pelotas na Copa do Brasil. Mas é outra história a Copa do Brasil. Pois é, né? Era o Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas. Aí entrou contra o Fluminense e não fez absolutamente nada. Então, exatamente. Tem que ver aí. E o que você... Bom, zagueiros. Zagueiro, seu Manuel. Bom, o Manuel, cara, todo mundo sabe que é aquele xerifão na zaga, aquele cara que bico pra frente, não tem papo com ele. E ele tem aquela coisa que você odeia. Ele sobe muito. Sobe muito. Não, eu gosto do Manuel. Eu acredito que ele evoluiu, assim como outros zagueiros, tipo o Rodolfo, que nós tivemos, que era um baita zagueiro. O Rodolfo, no começo, ele demorou uns 3, 4 anos pra pegar, né? Era ruim, né? Ele era ruim. Ele estava ruim. E depois foi por isso que com o Kleberson, eu quero que tenha calma com o Kleberson. Exatamente. Ele é um jogador muito novo. Eu também penso isso. Ele tá mal, começou mal essa Série A, mas eu acho que com o tempo o Kleberson pode melhorar muito ainda. É o peso, né? Porque é o nervosismo de você enfrentar, peso por do exemplo, Série A, o Marcelo Moreno. Você enfrentar, por exemplo, Rafael Sobis. O Drubis, que na minha visão, ele errou no jogo contra o Fluminense, porque quem assistiu ou quem escutou, notou que ele inverteu posições dos zagueiros, né? E por que ele fez isso? Depois eu descobri que foi porque o Rafael Sobis estava do lado do Kleberson. Sim. E o Manuel é mais rápido, o Kleberson é mais alto. Só que na minha visão, cada um joga na sua. Não tem essa. Porque nós vamos enfrentar um jogador alto, nós vamos ter que colocar um jogador alto. Porque nós vamos enfrentar... Não gosto disso. Pra mim, técnico que fica pensando nessas coisas... cada jogo é uma história? Cada jogo é uma história. Mas, tipo assim, querer pegar o jogador, tirar o jogador, ou inverter a posição do jogador, mas jogando faz tempo, por causa de um jogo... Não, mas calma, tem as suas exceções também. Tem as suas Por exceções. exemplo, Atletiba, o Léo na lateral direita, Sim. Ele tava anulando o Rafinha. Aí o Rafinha, o técnico do Cotivo foi esperto e falou, não, o Rafinha não consegue jogar em cima do Léo. Vou levar pro outro lado em cima do... que era o Renatinho, eu acho, aquele da Atletiba. Não me lembro. Tava jogando nas costas do Renatinho. Exatamente. Aí ele foi lá e mudou o Léo pra esquerda. Aí foi inteligente. Aí tudo bem. Mas nesse caso aí já não foi certo. Note que no jogo da volta, que a gente empatou 2-2, o que aconteceu? O Arthur Empates, o Arthur Bernardes, ele puxou o Léo pra pegar o Rafinha. E nós tomamos gol aonde? No lugar que tava o volante Livelton. O Geraldo entrou. Olha, aí eu já acho que é o seguinte, Felipe, eu penso o seguinte, não devia ter deslocado durante a partida. O Arthur Bernardes, assim como o Drubis, que eles parecem, num ponto eles são iguais. Eles são meio, vamos dizer assim, tem medo. O time tá ganhando, é o medo. Parece que eles têm medo, eles não querem vencer o negócio, eles querem não perder. E vai lá e toma. O Arthur Bernardes tomou e agora nós tomamos. Agora tá virando Ricardo Empate. Ricardo Empate, exatamente. Mas o Kleberson, nós precisamos eu acredito que nós precisamos, aposto nesse Joadson, quero ver esse Drauzio jogar, mas eu acho que nós precisamos de um cara mais velho, inclusive na idade, mais experiente, pra... que saiba aguentar esse Que saiba aguentar, exatamente. Pra entrar no lugar assim, do Kleberson durante 1, 2 partidas, daí a gente vê o que acontece, como que desenvolve. Se desenvolver melhor, o Kleberson vai ser uma baita de opção do banco. De luxo. Um banco de luxo, exatamente. O Luiz Alberto eu acho que não aguenta.
Pois é, eu acho que já é experiente demais. Já é experiente demais, exatamente. Então nós precisamos ver aí se o Joadson e o Drauzio vão... Como é que eles são. Como é que eles são. Nesse sentido que você fala do Manuel sair demais, ele bloqueia, Felipe. Ele é afobado, gente. O Manuel, de tudo que ele aprendeu, acho que a única coisa que ele não aprendeu, ainda tem que dar uma ponderada, segurar um pouquinho. Segurar um pouquinho, porque tipo assim, o lateral não sobe, o que o Manuel faz? De vez ele enfiar a bola, o que ele faz? Pega a bola e vai. É igual o Rodolfo fazia, né? Igual, exatamente. E daí o que acontece? Não tem gente rápida para entrar no lugar dele. Daí vem o João Paulo ali. João Paulo fechar. Exato, o buraco dele. E daí a gente toma contra-ataque. Então eu acredito sim, Manuel, baita jogador, você baita jogador, você tem velocidade, você não tem uma estatura grande, mas você supera isso nos seus saltos. Só que eu acredito o seguinte, cara, vários gols que o Atlético toma, essa é a minha opinião, umas bloqueadas que você dá, que você se adianta mais dessa linha que o Drubski inventou, né? Essa linha de defesa que ninguém tem a confiança nela. Não é muito a minha praia também essa linha. Pois é. Mas nós temos volantes, né? O David. Pô, David sem comentários. Sem comentários, foi bem, né, Felipe? Demais. Pena que se machucou. Pena que se machucou. Mas aí entrou o Juninho que foi bem também. Juninho foi muito bem. Foi bem, eu gostei. Inclusive são parecidos, você acredita que na altura assim, eles são pequenininhos e são rápidos. Pois é, são raçudos. São raçudos, exatamente. Eu gostei desse Juninho aí. Eu acredito que foi uma boa contratação. Porque pensa, se não tivesse Juninho, entraria quem? Derlei. Longe pra mim esse Derlei, Juninho, por favor, cara. Mas então ainda bem que tem o Juninho, né? Ainda bem que tem o Juninho. Não, a diretoria do Atlético, o Renan Foguinho, né? Meu Deus do céu. Ainda bem que a diretoria do Atlético apostou também, né? E acertou, porque é um jogador que tem características parecidas e nós precisamos. Agora, Ricardo Drubski, eu acredito que você tem que parar de liberar o David e segurar o João Paulo, né, Felipe? Porque o que acontece? O David, ele tem mais qualidade, ele tem mais físico. Ele consegue ir e voltar. Consegue voltar. Mas, por exemplo, no penúltimo jogo contra o Cruzeiro, ele chutou a bola, tava mais pro goleiro do que pro gol. Então não é a dele, do David. Sim. O João Paulo ele tem mais técnica para chutar pro gol, para dar um passe. O João Paulo tem um chute melhor, né? Tem um chute melhor. Ele tem mais técnica para sair pro jogo. Exatamente. Também. Então eu acredito que se você segurar o David só para marcar os meias, os atacantes, os grandes jogadores, a gente tem que lembrar aquele ano 2011 que a gente caiu, lembra? O David marcou o Montijo. Ele ficava na frente dos zagueiros. Exatamente. Ficava colado em Ronaldinho, Montijo, Neymar. Marcou Neymar. Não só marcava, ele anulava. Anulava. E porque o que acontece? O David, por ele ser pequeno e ser rápido, ele consegue se antecipar. Então a bola tá vindo, o cara tá fazendo a parede, ele se antecipa e faz o desarme na bola. Desarme na bola. É o famoso cão de guarda, vamos dizer assim, na defesa. É um leão. Então eu acredito que o David tem que ficar atrás e o João Paulo tem que ser liberado. Claro que o João Paulo não corre muito, mas eu acredito que ele aguenta. Pois é. Se ele ficar mais pra frente, ir ao ataque, voltar um pouquinho, eu acredito que ele aguenta. Ele é jogador, ele tem que aguentar. Ele tem que aguentar, exatamente. E ele sabe cortar a diagonal do campo, diferente do David, que é um pouco mais, né, se preocupa mais com marcar. Então é diferente. E os meias, Felipe? Bom, pro meio campo a gente tem Felipe e Everton, né? Felipe e Everton. Bom, o Felipe, eu vejo ele como um meia criador. Ele cria jogadas. Sei. Ele deixa o jogador na cara do gol. E o Everton eu vejo como um cara rápido, driblador e que joga muita bola. Eu já vejo assim, na minha visão, o Felipe ele é um meia de ligação. E eu acredito que o único meia criador que a gente tem no elenco hoje seja, né, infelizmente, nós só temos, talvez o Carlos Alberto, temos que ver o Carlos Alberto jogar. Não conhece ainda. Não conhece o Carlos Alberto, veio do Mojimirim. Mas eu acredito que é o Paulo Baia. Por que é o Paulo Baia? Porque o Paulo Baia tem aquela qualidade para segurar, para enfiar a bola, né? Ele cadencia. Inverter, cadencia, ele faz a tabela e recebe. O Felipe, eu acredito que ele seja um meio de ligação. Qual que é a diferença? Porque por ele ser mais ou menos o segundo volante, ele seria um segundo volante, ele tem que pegar a bola, dar aquela corridinha. Ele pega e já liga para ataque. Já liga para ataque, exatamente, toca, mas o que eles fizeram no jogo Felipe Everton foi sensacional. Sim. Jogaram bem, eles estão com uma... É só os dois colarem um no outro. Exatamente. Ele sai a tabela e sai a jogada. Exatamente. O Everton é um meio atacante. Eu vejo o Everton como um meio atacante. Porque ele puxa, ele vai, chuta, diferente do... Ele já toma mais atitude diferente do Felipe. O Felipe cruza, dá assistência, né? Então eu acredito assim, que estão bem servidos.
Mas acho que o meio campo é a nossa melhor posição. Eu também acredito que nós estamos bem servidos de meia. Agora, nós não pode acontecer de o Drubsky começar com os caras e de repente, não sei se por medo do que ia acontecer, tira os caras. Né? Tirou o Felipe no jogo. Tirou o Felipe. Destrói o meio campo. É impressionante, cara. Destrói o meio campo. Porque esse sistema do Drubsky, você tem que começar a marcar lá na frente. Por causa da linha. E é o que o Atlético vem fazendo. Exatamente. Porque senão o que o zagueiro faz? Pega, dá um balão, uma assistência pra nossa zaga. E se a nossa zaga tá em linha, os caras estão de costas. Pega um atacante rápido, ele entra. Sai pelas costas do cara. Exatamente, entra desmarcado na cara do gol. Então esse sistema é aquele sistema que a marcação tem que ser de pressão. Né? Você tem que, o atacante tem que pressionar, tem que estar em cima. E pra mim é um dos melhores sistemas, porque tira toda a saída de bola do adversário. Eu também acredito. Agora nós temos que ver o que está acontecendo de errado. Eu acredito que grande parte da derrota do Atlético, dos empates do Atlético, seja culpa do Ricardo Drubsky, porque ele confessou uma vez pra mim, Felipe, eu conversei com ele uma vez no seminário que tivemos na Universidade Positivo, e ele falou pra mim que o mérito da substituição não é dele, que ele tenta não errar. Ele como treinador, quando faz substituição, ele tenta sempre não errar, sabe? Ele confidenciou isso pra mim e falou isso pra mim. Drubsky, a torcida, Drubsky, tá tendo uma leitura melhor de jogo do que a sua. Porque todos os jogadores, quando saíram no último jogo de Flamengo, viram que a melhor opção era o Paulo. E o Drubsky só foi ver isso depois do jogo. Exato. Não é clichê. Não é clichê pedir o Paulo Baier. A gente conhece, você conhecemos todos os jogadores. Sabemos o nome, sabemos os números, tudo. Então, tipo assim, não é clichê porque a torcida pede o Paulo Baier porque você conhece o Paulo Baier. Não, Drubsky. É porque o Paulo Baier, na minha visão, tirando o Fran Bender, que a gente não conhece, é o meia criador. Para que colocar 2, 3 atacantes, né? Sem ter o meia. Sim, e no jogo que tava 2-0, coloca o Paulo Baier, além dele criar jogadas que podia ser o terceiro gol, exatamente, em vez de colocar um atacante que vai ficar isolado na frente, ele segura o jogo, ele acalma o jogo. Não ia ficar aquela pressão do Flamengo. Uma falta, nós tivemos chance, o João Paulo bateu bem, o Felipe fez uma vez. Agora nós tivemos chances antes, que inclusive o Felipe bateu, foi pra fora. Lembra, foi na nossa frente. Falta que podia acabar com o jogo. O Paulo Baier se negou, eu não tenho dúvida. Aquela bola ali na frente da é pênalti pra ele, né? Então eu acredito assim que o erro seja esse. Beleza, o Paulo Baier não aguenta 90 minutos. Bota nos 30 finais. 30 finais. Se colocasse contra o Cruzeiro e colocasse com o Flamengo, eu e você não estaríamos aqui voltando de Joinville triste, desmoronados, né? Extremamente chateado porque a gente foi e enfrentou dificuldades para chegar até lá, né? No estádio não, mas no caminho para chegar até lá. Cantamos o jogo inteiro, né? Se exaurimos, né? Chegamos cansado em casa. Cansar, quase choveu, tomar um pouco de chuva, mas isso não importa. E... tirando que a gente teria o quê? Uns 7 pontos hoje. Exato. Lá em cima 7 pontos, né? Estaria na Zona Libertadores. Seria outro mundo, né, Felipe? A liderança lá. Seria outro mundo. Mas eu acredito que aconteceu isso por quê? Porque o nosso time não é o que alguns atleticanos acreditam que seja um bom time. Não é o Barcelona. É um pouco menos que bom o nosso time, não é um bom time. Ele tem um sistema tático, o nosso time é coletivo. Ele tem um estilo de jogo. Por isso que o nosso time se sobressaiu e tá batendo assim de frente assim, com o Cruzeiro e com o Flamengo. Agora, nós não podemos admitir erros crassos que nós tivemos contra o Cruzeiro e contra o Flamengo. Pô, ganhando de 2-0. Ganhando de 2-0, não pode. 2-2, 2 vezes seguidas isso. Drubsky, Série A não é Série B, Drubsky. Na Série B você, desde o ano passado, o Drubsky não sabe. Ele até pode montar o time dele. O Drubsky a gente não pode reclamar de uma coisa que ele deu um jeito do Atlético de jogar. Exatamente, um jeito de jogar. Um jeito legal de jogar, que a gente gosta de ver o time jogar. Mas nas substituições ele tá pecando demais. Ele peca demais. Ele até pode montar um time excelente, mas num jogo que tá 0-0, tá 2-0 no empate, você precisava de uma substituição, de um up, né, na partida, um plus na partida, deve me cair nas substituições. Substituição, Drubsky, faz parte da profissão treinador de futebol. Com certeza. Os bons treinadores montam bons times e se precisar, se às vezes o jogador não tá no bom dia, né, você monta um banco bom. Dou como exemplo,
O Abel Braga, no primeiro jogo, o Atlético Fluminense, fez uma substituição lá, colocou o Rainer, que acabou com o jogo também. Ele entrou muito bem, o Rainer. É um técnico que sabe fazer substituição. Exatamente. Então, o que acontece? Acontece que ele tem montado, inclusive, os bancos errados. Porque quando o Cruzeiro colocou o Derlei, podia ter colocado o Jonas. Mesmo o Jonas não sendo aquela coisa, ele é lateral direito. Exatamente, o Derlei não é. Só que, pois é. Ele me deixa dois meias, o Flamérida e Paulo Baier no banco. Nos dois jogos. Exatamente. Acho que o Mérida tava no banco nesse jogo também, né? Contra o Flamengo. Contra o Cruzeiro eu acredito que não tava. Contra o Cruzeiro ele tava. Tava? Não, aí tinha Mérida e Paulo Baier no banco e nenhum dos dois entrou. Nos dois jogos. Exatamente. Eu acho que o Paulo Baier deve ficar puto da vida, né? Deve. Se é que eu posso falar essa. Porque a gente sabe. Leva o jogador e não usa. A gente sabe que o Paulo Baier pode resolver o jogo. Como que deve ser o vestiário do Atlético depois desses jogos, né, Felipe? Como que deve ser? Como que deve estar? Daí o Paulo Baier precisa dar chamada por ele ser o mais velho, mais experiente. O que ele pode falar sendo que ele não entrou pra ajudar a equipe? Não pode ajudar, né? Tá errado isso aí. Mas vamos esperar, né? É um aviso, porque a torcida teve paciência da pré-temporada. Tá acabando a paciência. Exatamente. O que mais a diretoria do Atlético faz nos últimos anos é pedir paciência, você viu? Né? Calma, compreensão. Porque vai vir, porque vai chegar e não chega nunca. Então, gente, o presente é agora. Né? Exatamente. O clube não vive só de futuro. Não. Vamos ser campeão mundial. Vamos ser campeão. Vamos ser gigante. Gente, como que a gente pode ser gigante sendo que o time não vence? Não vai pra frente. Não vai pra frente. Então nós precisamos ver. Atacantes, Felipe. Faltou o ataque, né? Falamos do técnico todo, faltou o ataque. Fala o ataque. Bom, nós temos Marcão e Ederson, que vem jogando ultimamente, né? Porque ainda tem o banco, Marcelo, Douglas Coutinho, e por aí vai. Pra mim, o ataque é a posição mais carente do Atlético. Mais carente também. O Ederson voltou do ABC esse ano e entrou muito bem. Entrou bem, me surpreendeu o Ederson. Surpreendeu todo mundo. Me surpreendeu o Ederson. Entrou, fez gol, bola na trave, tá jogando muito bem. Exatamente, jogou bem. É um atacante com sorte e que sabe fazer gol. E uma curiosidade. Ao contrário do Marcão. Uma curiosidade, ele é o atacante mais baixo do Atlético. Ele é baixinho, Ele tem qualidade, cara. Aquele gol que ele fez de voleio e o primeiro gol que ele se antecipou. Tirou ele. Aquilo lá, veja os lances, aquilo lá se chama qualidade. Qualidade, porque o Marcão... O Marcão é caneleiro. Me desculpem, mas o Marcão não sabe se posicionar. O Marcão não é jogador de Série A. Não sabe se posicionar. Ele posiciona muito mal. Ele até tem raça, ele disputa com os zagueiros, mas Felipe, veja bem, vocês podem analisar. Ele pega, vence o primeiro zagueiro na raça e perde pro segundo. Porque ele não tem velocidade. E quando ele joga muito longe da área, não dá, gente. Entendeu? Eu acredito que o Marcão seja titular, sabe por quê? Porque a nossa zaga não é alta. Ele é alto. Ele é alto. Ele consegue. E vários escanteios do Flamengo, escanteios do Cruzeiro, ele volta pra ajudar. Agora, mesmo ele voltando, aconteceu as falhas. Pois é. Então também... E no segundo gol, ele que tava marcando o Renato Abreu. Ah, era ele? Era ele que tava marcando o Renato. Não tava então, né? Marcando. Entendi. Aí ele ficou olhando o lance. Marcando ali e ficado no chão. Pois é, ele ficou olhando o lance e o cara foi lá e fez o gol, atrás dele. Pois é, porque o atacante, quando ele vem pra defesa, ele vai olhar aqui. Bola! O zagueiro que tem que ficar naquela, né? O atacante não sabe marcar muito bem. Pois é, cara. Ele volta a ajudar pra tirar aquela bola que vem no alto. Exatamente. Mas não pra sobra. Ele vai na bola. O zagueiro não, o zagueiro volante, ele tem que tomar cuidado com o jogador. Marcar o jogador. Inclusive o gol que o Flamengo fez, aquele Marcelo Moreno. Ele se agachou dentro da área. Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Não pode. Ele tava atrás do nosso zagueiro e se agachou. Os nossos zagueiros, eles olharam a bola, não olharam o jogador como deveriam olhar. Exato. Infelizmente, acontece que no Atlético, olha, dói falar isso. Dói. O Atlético consagra jogador. Adversário. Não dói, Felipe? Pois é, sempre. Cara, um jogo contra o Flamengo, cara, que era pra gente ganhar passando na mídia nacional, pra gente arrebentar, calar a boca da mídia, calar a boca da Globo, do Luiz Roberto que narrou. Cara, era pra gente calar a boca dos caras, meu. E vai pra todo o Brasil. Vai virar o Marcelo Moreno fez o primeiro gol dele no Flamengo. É sempre, Adriano fez o primeiro gol dele quando voltou do Flamengo no Atlético. Moreno agora fez. Nossa, cara, isso. E contra o Cruzeiro consagramos quem? Dedé.
O Dedé. Ele é sempre contra a Meu gente. Deus do céu. O Atlético ama fazer isso. Não pode. Não pode deixar. Time gigante Que quer ser gigante. fazendo os outros. Temos que fazer os nossos jogadores. Sim. Os nossos jogadores jogarem bola e aparecerem. Então foi uma grande oportunidade que o Atlético perdeu para ganhar. Pra mostrar porque veio também. Exatamente. Aliviar o peso, porque eu fui, você foi no jogo contra o Cruzeiro. O gramado, pra mim o gramado foi o que menos influenciou. Pra mim, porque ele é igual pros dois lados. Igual pros dois lados. São dois times que jogam com a bola no chão. Exatamente. E contra o Cruzeiro, realmente, o gramado tava, então não é perfeito, mas a bola rolou, né? Com exceção ali do meio de campo ali que os jogadores escorregavam e as áreas. É que teve um jogo antes, né? Um jogo de antes o do jogo do Paraná. Então, Com exceção ali do meio de campo e as áreas, deu pra correr nas laterais, deu pra fazer. E o Cruzeiro perdeu muita chance. Nós perdemos chances porque os nossos atacantes são grossos. Porque o Marcelo chegava, bicuda. Lance na cara do gol e chutar em cima do goleiro. Em cima do goleiro. Não tem qualidade pra bater chapado, Tocar pra no canto. tocar no canto. É isso que falta. Acho que o Atlético tem que contratar, não só contratar, reforçar o ataque. Reforçar, exatamente. Com um atacante, pra mim, centroavante. Nós precisamos de um cara que faça a parede, que segure. Pode ser um atacante centroavante, que seria no lugar do Marcão, como pode ser um atacante que joga um pouco aberto também. Exatamente. Pra ajudar com o Ederson. Porque o Marcelo, aqui ó, raça Marcelo. Um jogador, Felipe, que no jogo perdeu pro lateral. Marcelo tá igual o Alisson, tá dormindo no meio do jogo. Ah, eu já não sei daí. Casado, não sei se... Noivo e feliz. Noivo e feliz, né? Eu não sei. Eu acredito... O Marcelo como pessoa é uma baita pessoa. Já conheci ele já. Mas, Marcelo, não pode perder. Não. Pra lateral do Flamengo. E parar com essa história do Guerron. Drible do raio-x. O Guerron seria uma entrada perfeita no time hoje. É verdade. Como uma luva. O destino prega peça. Pois é, né, cara? Hoje, se nós tivéssemos com o Guerron, eu acredito que o Guerron, por ser um pouco mais técnico... Acho que a história seria outra. A história seria outra. A história seria outra. Fazer o quê? Tá na China, né, o Guerron? Parece que tá, não tá mais aqui. Então, eu acredito assim, não dá também pra diretoria, ou pro Ricardo, acredito que o Ricardo errou, colocar o Douglas Coutinho. Botou na fogueira. Precisamos vencer, botou na fogueira, colocou na fogueira. Precisamos vencer, me coloca o Douglas Coutinho. O Douglas Coutinho também não é aquele jogador técnico, não tenho nada contra, mas é um jogador assim que puxa e bate, e, né, tipo que o Marcelo, assim, vai dar de peito de pé, aquela batida de peito de pé, de longe. Não sei se você notou, mas o Douglas Coutinho ele gosta de chamar um pouco a responsabilidade pra ele. Ele gosta de pegar a bola, partir pra cima, querer cortar e bater pro gol. E exatamente, esses cortes, essas batidas, no último jogo contra o Flamengo, ele fez isso. É a jogada dele. O que aconteceu? Pegou a mão na bola, a bola foi roladinho pro Felipe, que encaixou, fez a maior cera. Então eu acredito o seguinte, nós precisamos, no mínimo, na minha visão, de dois atacantes. Tá vendo esse Pedro Guzmão agora aí? Chegou Pedro Guzmão. Vamos ver, né? Vamos ver. Mas eu acredito assim, que nós precisamos assim, um atacante para jogar com o Ederson. O Ederson pra mim é o titular. O Marcão, eu acredito que exista atacantes sul-americanos que a gente pode contratar. Sebastião Jaime, o Atlético tá sondando. E acredito ser menor que ele. Com certeza, eu acho. Pois é. Só por curiosidade, Felipe, o Fernandão foi pro Bahia. E fez o gol. Fez o gol no Inter. Olha, é engraçado, né? Pois é. O Dinei fez 2 gols. era jogador do Atlético, não era? Mas são jogadores que a gente conhece, são jogadores que a gente sabe que são. Mas será que não são melhor que o Marcão? Não. Não? O Marcão, ele é caneleiro. O Marcão é jogador de Série B. Sei. O Marcão é aquele jogador que é raçudo, só. Técnica não existe. Pois é, mas não dá, por exemplo, Felipe, pra vocês percebam, o Marcão, ele pega, por exemplo, ele consegue roubar a bola do volante do meio. Na sequência, ele já perde pro zagueiro. Entendeu? Porque não tem velocidade. Ele tá jogando muito longe da área ali, parece, por causa desse sistema que é mais compacto, ele volta e fica fazendo a marcação. Então eu acredito assim, que dá pra colocar um outro atacante ali de velocidade. Dá. Pensa, gente, o Ederson, 1,71, foi lá e fez 2 golaços. Pois é. Não foi gol de cabeça, mas o segundo gol que ele fez de voleio foi no meio do zagueiro ali. Dá pra jogar com 2 atacantes. Dá pra jogar com 2 atacantes de velocidade nesse sistema. E eu acredito que nós precisamos contratar. Por quê? Se não vem, não deve estar servindo. Ou não deve estar machucado e não sabe. Pois é. Marcelo, infelizmente,
não dormindo. Série B é uma coisa, a gente sabe, Série A é outra. Marcão, só raça não adianta. Não adianta na Série A. Na Série B dá. Na Série B dá. Ederson surpreendeu a todos, né? Veio quietinho, comeu pelas beiradas, fez gol contra o América. Fez 2 contra o América, chutou 2 bolas na trave. Contra o Fluminense. E 2 gols agora. Esse é atacante. É atacante que bota a bola. Agora você me pergunta pra mim, quando que o Marcão chutou bola na trave? Quando? O Marcão deu assistência contra o Flamengo. Nós temos que reconhecer. O Marcão, ele deu assistência contra o Flamengo, ajudou o Ederson. Só que também aquela assistência dele, se o Ederson eu acho que ele cruzou pro Douglas Coutinho. Pois é, se o Ederson não soubesse, não tivesse qualidade... Gente, chega ali de fundo, cruza rasteiro. É muito mais fácil pra você chegar chutando, entendeu? Não também pegar embaixo da bola, né? Porque tem uns que pegam embaixo da bola, mas é muito mais fácil. Eu acredito que essa jogada realmente nós temos que conhecer. O Marcão é raçudo, só que não é dele. O Marcão tem que estar lá para fazer de cabeça. Ele tem que estar lá dentro da área, só que o problema é que ele não se posiciona certo dentro da área. Não sabe se posicionar. Não sabe se posicionar. Ou ele se aproxima muito do goleiro, ou ele fica muito para trás, ele não se posiciona certo. Teve uma jogada no fim do jogo, que eu não me lembro bem onde o Marcão tava. O Marcelo, que ele conseguiu cruzou, exatamente. Ele cruzou, o Marcão ele tava... Eu vi depois, ele não tava... Ele tava... A primeira trave tá aqui, ele tava aqui. Ele tava antes da primeira trave. Ele tava dentro da área antes da primeira trave, só que muito atrás. Que atacante que me posiciona ali? Não tem, o atacante de área... Tinha marcador, não tinha? Tinha marcador. Gente, se o cara vai pra linha de fundo, ele vai cruzar em diagonal pro meio. E cadê o Marcão? Cadê? O Marcão nunca tá lá pra ir a bola pro gol. Exatamente. Esse é o problema. Inclusive o Douglas Coutinho teve uma jogada no final que ele atrapalhou o Everton. Não, mas ali foi infelicidade. Foi uma infelicidade. Mas eu digo isso por quê? Porque o Drubsky me mete atacante e acha que vai resolver. E cadê o meia? Destrói o meio campo, só fica defesa-ataque, defesa-ataque. E os atacantes, gente, os nossos atacantes, hoje eles não vão entrar na partida, infelizmente, e resolver a parada. Eu acho que faltou um Felipe ali nesse meio ataque ter um meio de ligação. Exatamente. Pra ligar ele vai e tira. Ele tira. Não sei se foi por cansaço, o que foi. Eu também. Mas coloca o Baier, ele liga. Coloca o Baier. É o que a gente já falou, não é clichê, não é clichê. É porque o Paulo Baier, realmente, ele tem aquela qualidade, ele tem a visão de jogo. Ele começou como lateral a carreira dele, foi evoluindo. E hoje, gente, que é mais experiente do que ele? Não tem. Mais malandro do que ele? Não, tem o Zé Roberto, né? O Zé Roberto é 38. Baita do meia também. O Sidorf joga bem, então são esses meios assim. O Sidorf é outro experiente. Todo time tem um jogador experiente. Da Alessandro. E o nosso? Nosso é o Bar, que tá no banco. Pois é, tá no banco. Não aguenta os 90 minutos? Beleza. Mas coloca nos 30 minutos finais. Se tivesse colocado, eu cravo essa. Se tivesse colocado, é muito fácil de cravar essa, contra o Cruzeiro e contra o Flamengo, nós não estaríamos aqui hoje, né, nessa coisa assim, o Atlético, matemático, já como começamos, né? A diretoria do Atlético pensa que os atleticanos são matemáticos. Não tenho nada contra os matemáticos, a estatística, mas, gente, por favor, todo ano a gente tem que pegar a tabelinha, ver os confrontos, jogar lá naquele negócio do grupo. Torcer contra, os outros não. Torcer contra, para não ganhar embaixo, né? Inclusive, essa tabela ajudou a gente, né? O empate do Atlético Mineiro com o São Paulo ajudou. Se o Atlético Mineiro ganha... O Náutico empatou com o Portuguesa. Exatamente. Você vê, então tivemos sorte. Porque, como sempre, a gente tem pois é, pouco de porque sorte, os resultados acabaram ajudando. O Cruzeiro, que eu pensei que ia vencer o Botafogo. O Cruzeiro é aquela coisa que todo mundo conhece. Todo mundo acha que tá lá em cima bem. Aí quando vai, tem um jogo que é importante, vai lá e perde. Pois é. Nós podíamos ter vencido o Cruzeiro. E nós podíamos ter empatado com o Fluminense. Podíamos ter ganhado do Flamengo tranquilamente. Só que essas substituições do Drubsky, não sei se o afobamento ou o nervosismo, porque depois que você toma um gol na Série A, é diferente de tomar gol na Série B. Né? Na Série B você vai lá, América Mineiro, você toma um gol, beleza. América Mineiro. Dá pra buscar. Daí você toma um gol do Flamengo. Daí fala, é o Flamengo. Daí uma coisa que nós vamos falar aqui que a diretoria errou. Isso. Tem que parar de ficar pensando em dinheiro. Por favor, pede pra gente fazer sacrifício, pede pra gente se associar. Como que a gente vai chegar a 30 mil sócios esse ano, se não tem time? Não chega. Se o time não ganha. Não chega. Por quê?
segundo o que nós ficamos sabendo, né, Felipe? Foi cerca de 7 mil torcedores do Flamengo. 7 mil ingressos, não sei se foram medidos todos, para a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo ficou quieto o jogo inteiro. O jogo inteiro. Né? Nós cantando lá, nossa, apavoramos eles. Sim. Só que quando empatou... Quando fizeram o primeiro gol... Já começaram a gritar. Eles podem ser torcedores catarinas, que a mídia escolheu o time pra eles, mas eles sabem gritar, qualquer pessoa sabe gritar. Exatamente. Aí no final do jogo a gente já começou a jogar fora de casa. Eles não cantaram hinos que nem a gente cantou, mas eles começaram a gritar, inclusive gritaram na segunda divisão pra gente. Como a gente gritou pra eles. Quando a gente tava ganhando 2-0. Isso. Pra você ver como é que é o destino, pra ver como é que são as coisas. Então, o que acontece? Pressionou o nosso time. E a torcida da social... Nosso time se perdeu. A torcida social lá do Joinville não tava... Eu entendo o torcedor atleticano, porque a gente tá meio borocochô também, porque a gente espera, tem aquela expectativa, e de repente a realidade vai cortando a gente, né? Vai podando a gente. Mas todo ano a gente cria uma expectativa muito grande em relação ao Atlético. Muito grande. Ele vai lá e corta essa expectativa. Eu sou otimista, mas até certo ponto, né, Felipe? Então a diretoria, infelizmente, errou. No máximo deveria ter vendido 3 mil ingressos para a torcida do Flamengo, porque a gente deveria ser a maioria. Foi mais ou menos parelho, né? E a mídia já jogando a favor do Flamengo. O juiz como sempre errou algumas coisas, mas não foi. Mas não foi tanto. Que nem aquele goiano. Contra o Cruzeiro. Aquele André contra o Cruzeiro. Por favor, diretoria, vamos mandar um requerimento. Não sei se vai adiantar ou não. Manda um requerimento para a CBF, pressiona politicamente. É uma vergonha essa arbitragem brasileira. É uma vergonha. Goiano vir apitar o nosso jogo. Gente, é histórico no Atlético. Goiano que apita, gente do Mato Grosso. Não dá certo. E vai apitar contra times do eixo, Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul. Vai favorecer quem? O Atlético? Claro que não. Pois é. Contra esses 12 times sempre vão ser favoráveis aos 12. Pessoal do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, eu não tenho nada contra vocês. Mas, por favor, me coloque paulistas para apitarem, gente da Federação Paulista. Coloca gaúcho, pode colocar catarinense, mineiro. Mineiro tem hábito bom, mineiro. Gente que, né, não vai no calor da torcida. Da torcida. Porque teve horas que a torcida do Flamengo começou a inflar, teve faltas que não era pra dar aquela falta. Ele não foi lá e deu, e nós quase tomamos um gol lá com o Renato Abreu. Sorte do goleiro, sorte nossa que a bola bateu na trave. Se não, também seria aquela, né? E pra você ver uma coisa como o futebol é interessante, eu fiquei sabendo que o Jorginho tava por um fio no Flamengo. Claro, o Flamengo empatou com a gente. O que aconteceu? A torcida viu os comentários, que eu li os comentários de torcedores. A torcida começou a falar, não, porque não tem time, mas o Jorginho montou, porque o mesmo time que tomou 2-0 foi lá e fez 2. Gente, perdeu uma grande oportunidade. O Flamengo é um dos piores elencos do Brasil. A gente conseguiu empatar em casa. Não dá pra empatar jogo assim. Não dá. É jogar ponto fora. Porque nós fizemos 2-0, com uma entrada ali do Bayer da vida, do Mérida, alguns pedidos do Mérida da vida, alguém pra segurar no meio campo. Mas isso a gente fala toda hora, nós fazia 3-0. Então eu acredito assim, que a diretoria, se tá sentadinha, não tá se preocupando, tem que começar a se preocupar. Inclusive, inclusive com que técnico que vai entrar, não tô pedindo a cabeça do Grubski, mas a minha projeção para os 2 próximos jogos, contra a Ponte Preta e contra o Vitória, é 2 vitórias. Tem que ser vitória. É vitória ou vitória. Por quê? Porque o time, ele perdeu o ponto em casa. Tem que buscar fora. Tem que buscar fora. O certo seria o quê? O time ganhar dentro e empatar fora. Não quero saber. 8 pontos. Porque senão, gente, não dá, infelizmente. E vou falar uma coisa, vão ser 2 jogos super difíceis. Eu também acredito, vai ser jogos difíceis. Vitória lá vão ser jogos muito difíceis. Eu acho que a Ponte Preta também vai dificultar pra gente, mas nós temos... Ponte e Vitória que não perdeu no campeonato. Pois é, tem o Maxi Biancucci, né, tudo. Nós temos que tomar cuidado que... Imagina, atleticano, imagina torcida, galera, imagina nós entrarmos, né, para assistir uma Copa das Confederações no Brasil, pensando que tortura que não vai ser com a torcida atleticana. Eu não sei quantos dias são, se são 20, se são 30. A gente volta a jogar dia 7 de julho contra o Grêmio. Contra o Grêmio. É praticamente um mês. Mas a gente já vai voltar na pancada. Na pancada, exatamente. Um dos melhores elencos do Brasil. Pense nós entrarmos, né,
nessa parada para a Copa das Confederações na zona de rebaixamento, Felipe. Eu não vou dormir. Vai ser um mês inteiro pensando nisso. Pensando e a calculadora lá, né, Felipe? É. O Atlético fazendo as projeções ali, vai ganhar do Coxa, vai ganhar de não sei o que, né? Depois tem o Coxa, né? Depois do Grêmio tem o Coxa. Depois do Grêmio tem o Coxa. Nós não podemos perder nós temos que ganhar dos Coxas. Pelo amor de Deus. Nós temos que ganhar dos Coxas, por quê? Porque é o time titular. Agora não. Que é o Sub-23. Agora não tem motivo, não tem desculpa. Não tem porquê não é. Time titular com time titular, Alex, Paulo Baez. E a gente sabe que o time do Coxa é outro time que é limitado. É limitado, mas se vê, tá com 4 pontos já, né? 5. 5? Eles ganharam em casa do reserva do Atlético Mineiro e empataram 2 fora. Eles fizeram o que era pra gente ter feito. Ganhado em casa e empatado fora. A gente perdeu fora, empatando em casa. Mas eu acredito, Felipe, que, querendo ou não, Felipe, foi bom essa realidade, essa situação nossa agora. Claro, nós não queríamos isso, né? Mas vamos imaginar, se o time tivesse, até a parada da Copa das Confederações, vamos supor, fizesse 12 pontos, esse time só ia mascarar. Ia ficar ali como tava e deu. Exatamente, então a diretoria não ia se mexer. A diretoria, pelo amor de Deus, precisa se mexer nessa parada da Copa das Confederações. Por quê? Porque a gente, nessas 3 primeiras rodadas, é pra nós ter feito no mínimo 6 pontos. No mínimo 6. No mínimo 6, 7 ali. 6, 7. Era possível. Era possível, bem possível, né? E a gente acabou que não fez. Então, há problema sim. Não é, o Leonardo tá falando que tá tudo errado, não. Alguns problemas pontuais, algumas contratações pontuais precisam ser feitas. Acredito ali que Eu acho que pro ataque é o principal. Ataque é o principal. Um atacante pra jogar do lado do Ederson. No 2 ali. Agora tem o Pedro Guzmão, né? 1 ou 2 atacantes. Esperar pra ver. Lateral esquerdo. Um lateral esquerdo, Pedro Botelho. Um zagueiro mais experiente pra jogar no lugar do Kleber. Talvez a gente tem que ver o Joadson Drauzio, né? Tem que ver como é que eles são. Mas se trouxer um cara tarimbado, a gente não vai reclamar, né? Pois é. Não vamos reclamar. Quando que a torcida reclamou com o né? Quanto mais reforços, melhor. Reforços, não contratações. Reforços. Que eu disse. Por favor. Porque contratação nós já temos o quê? 20 atacantes já? Tem um monte. Tem o Bruno Furlan. O Bruno Furlan vai voltar. Acima do peso. É? Acima do peso. Tomara que eu torço pra que ele volte bem, mas não é agora. Ele tava bem antes de machucar. Tava bem. Se machucou num jogo fora de casa, ele fez o gol. Fez o gol da vitória. Deu os 3 pontos pra gente. Não podemos esquecer. Então teve Bruno Furlan. Temos o atacante na base, que é Dominique. Só que eu acredito que não seja pra hoje. Mas não, o Dominique ainda é o Sub-23 pro ano que vem. É um bom atacante. Bem novo ainda. Alto, forte. Né? Se tivesse pronto pra hoje, nossa, ele seria o titular no lugar do Marcão. Tem o Guilherme. Então tem muito atacante aqui. Tem muito. Lucas Dantas. Conhece ele? Tá sumido. Conhece o tal do Lucas Dantas? Jogou contra o Londrina, entrou no segundo tempo, entrou de lateral direito, se não me engano. E veio pro Atlético, pra você ver como é que é as coisas no Atlético, lá no CT do Caju. Então deve ter um monte de jogador lá que nem sabe, nem se lembra. Crislan foi incorporado, não foi? O Crislan foi incorporado pro principal, mas pra mim o Crislan não é jogador principal. Eu acho que ele não tem técnico suficiente pra jogar. Eu não sei, eu testaria, nessa questão do Marcão, acho que eu testaria ele. Mas não é desse jeito, assim, colocando na fogueira que nem colocou o Douglas Coutinho, né? Num jogo que a gente precisa fazer o gol, colocar o cara ainda que tá se acostumando ainda com a Série A. Então, pra fechar, eu acredito que nós precisamos, acho que todo mundo concorda, né? Com certeza. De contratações de peças pontuais. Talvez no lateral direito, não sei como que vai estar o Léo, se o Léo vai demorar essa lesão. O Léo, se eu não me engano, ele tem um passe fixado, ele tá emprestado, ele é do Vitória, tá emprestado pro Atlético, se eu não me engano, é fixado em 2 milhões de reais. Que eu ouvi falar, 2 milhões de reais. Não é barato não. Não é barato, mas ele é um bom jogador. Vamos ver. Tem que ver aí como é que vai se manter até o final do campeonato. Tem que ver como é que... Exatamente. Mas eu acredito que tirando o Léo, você viu, o Jonas por ser mais defensivo que a gente já falou, quem que nós temos? Daniel? Lembra do Daniel? Lembra. Que veio do Havaí? Pois é. Não, o Daniel veio do São Caetano. Do São Caetano? São Caetano. Me desculpe. Mas quem que é a sombra hoje do Pedro dele? Não tem. Heracles. Tá afastado, né? Não tem sombra. Não tem, gente. Aquele tal de... É o Mineral? Vinícius. Vinícius, é verdade. Aí, ó, você vê como é que são as coisas. E a gente não conhece esse Vinícius. Não conhecemos. Ele jogou treino contra
Grêmio Osasco. Ele jogou o Vinícius. Foi em São Paulo. Isso, o Vinícius jogou contra o Grêmio Osasco. É verdade. Em São Paulo ele jogou, mas não sabemos também, sumiu. Não sabemos que ele Gente, joga. se não compõe banco, pra mim... Ele até hoje não nem pro banco. Por que não trouxeram o Vinícius no lugar do Derlei se o Vinícius é bom? A gente não sabe, né? E trouxeram o Derlei. E o Derlei foi lá e entrou no lugar do... O Derlei veio por um preço muito caro. Muito caro. Eu, se fosse a diretoria do Atlético, tá certo, nós gastamos, não sei também porque que brigou tanto por esse jogador, esse Derlei, me lembra o Robson. Lembra do Robson? Com certeza. Quem não lembra? A torcida lembra do Robson? Me lembra o Robson. Quando eu olho pra esse Derlei, eu penso assim, o Robson ele veio no Atlético, depois ele saiu dizendo que não tinha espaço pra ele no Atlético, porque a função dele era tipo o que o Paulo Baier fazia. Olha a piada, cara. Olha a piada. Tipo o Kleber Santana, assim, sabe? Sim. Mas, gente, nós já temos nossa dupla de volante titular, esse Juninho é um bom reserva. O Juninho é um bom reserva. O Derlei, me desculpe, nem jogando como segundo volante, gente. Pode ver, ano passado, esse ano, teve chutes que ele errou assim, que olha... Não, o Derlei não... Já deu. Acho que ele tem que voltar pro Náutico. Se o Náutico quer, se o Sport quer, não fica disputando muito, assim, sabe? Vai, porque aqui não vai jogar. Não vai jogar e daí o jogador não tem projeção, daí é patrimônio do clube, né? É. Se ficar por um preço mais ou menos parelho com o que comprou, vai. É a minha opinião, essa é a minha opinião. Então eu acredito que o vestiário hoje, pelo menos o que os jogadores passam pra gente, é aquela história, nós jogamos bem, né? Nós jogamos bem. Tá faltando sorte. Tá faltando só o gol, tá faltando sorte. No próximo a gente vai. E fica nessa. Diziam que com certeza a gente ganhava do Flamengo, né? Pois é. Nos anos que a gente caiu, era mais ou menos assim, né? Na próxima vai. Meu Deus do céu, gente. É muito simples futebol. Não é dificuldade. Quem dificulta no futebol são os jogadores. Com as jogadinhas de style, né, que eles querem fazer. Sim. Todo mundo quer aparecer. Se jogar um feijão com arroz, ganha. Ganha. Pra você ter uma noção, guardar as devidas proporções, na minha visão, o Barcelona joga um futebol simples. Joga tocando bola. Simples assim. Um passa, o outro entra, vai tabelando. Não é aquele futebol, meu Deus do céu. Agora com o Neymar, vamos ver, né? O Neymar foi apresentado hoje, né? Vamos ver com o Neymar como é que vai ficar. Eu acredito que ele e o Messi vão fazer uma dupla legal, vai dividir a responsabilidade. Inclusive vai ajudar ele na seleção brasileira. Com certeza. Indo pro Barcelona. Mas inclusive dizem que o Drubsky, né, e o Petralha se inspirou nesse estilo no Barcelona. Sim, eles têm o Messi e o Neymar, a gente tem o Ederson e o Marcano. Pois é bem longe. Então, se a diretoria quer ser gigante, beleza, precisamos de time primeiro. E precisamos de um treinador que sabe substituir Drubsky, nós não estamos pedindo sua cabeça. Nós só estamos pedindo pra você acordar, meu filho. Acordar na hora de fazer substituição. Exatamente. Olhar melhor o que precisa na hora de substituir. Se não souber, liga pra gente. A gente tá ali na torcida, liga pra gente. Os coleteiros ficam atrás de você no banco. Pergunta, não tenha medo. Quem vocês querem? E é pra você analisar, porque a torcida também na arquibancada tem uma outra visão do jogo, né? Tem treinadores, por exemplo, que tem auxiliares que ficam no camarote. Eu acho que o Lopes pode ajudar. O Lopes tá olhando o jogo de cima, ele também pode falar com o Lopes. Na verdade, eu acredito que o Lopes tem que dar uma chamada no Drubsky. Tem que fazer umas perguntinhas assim, Drubsky, por que isso? Por que não coloca o Bayern? Porque... Eu acho que até o Drubsky viu na coletiva depois do jogo tomara que ele errou, que ele deveria ter colocado o Bayern. Tem que colocar no Bayern, não sei se ele tem alguma coisa. Eu acho que ele se arrependeu de ter colocado o Marcelo. Pois é. Eu acho que pro próximo jogo a gente já vai ter um outro estilo de substituição, não vai ser as mesmas dos últimos 2 jogos. E pro próximo jogo, pros próximos 2 jogos, dê o seu palpite de resultado. Olha, eu creio em 2 vitórias do Atlético ali no apertadinho. Mas em números. Tipo 2-1. 10-9. Não. Também não. 2-1, 3-2 sendo otimistas, tipo um jogão, né? 3-2, 1-0. Pro Atlético. Pro Atlético, pelo amor de Deus. E não vamos empatar de novo, não vamos começar com essa história de ficar empatando 2-2. Uma curiosidade, se nós tivéssemos empatado com o Fluminense, nós teríamos começado só com 2-2. 2-2.
É verdade. Engraçado, né? E contra o Fluminense era pra ter ganho. Era jogo pra ter ganho. Era jogo pra ter ganho. Mas enfim, e contra a Vitória? Contra a Vitória também, eu também acredito que vai ser um jogo... Também é jogo apertado. Mas vai ser mais difícil, mano. Eu acho que vai ser. Eles vão jogar no Barradão, onde eles estão jogando. Não sei, né? Eu não me lembro onde eles estão jogando agora. Só que eu acredito que o Atlético venceu lá. Venceu ano passado. Venceu ano passado. O time deles é um pouco diferente do ano passado, sim, né? Nossa, não é muito diferente. Não é muito diferente. Sem o Elias, agora... Com exceção assim do Everton que entrou, o Ederson que assumiu a titularidade no lugar do Marcelo, o lateral de Maranhão, não sei porque o Maranhão saiu, né? O Maranhão tá no Náutico, pois e o Náutico tá em super uma fase. Saiu o Maranhão e o Jonas. 2 ex-coxa. Vai querer o que pra lateral direito? Mas o Maranhão não era melhor que o Jonas? Eu acho. Apoiava. Eu também achava melhor. Pra você ver como é que acontece coisas no Atlético, assim, inexplicáveis. Pois é. Coisas no Atlético que eu fico, assim, de cara, né? É inexplicável as contratações, assim. Tomara que venham umas 2, 3 contratações pontuais. Pode ser jogador internacional, né? Nós não temos nenhum jogador internacional hoje, ou temos? Não. Só o Mérida. Só o Mérida, grande Mérida. Então, podemos contratar mais 2, né? O Paulo Velasquez estava sendo comentado. O Samudio seria mais. Sebastião Jaime seria mais contratações. Mas eu acredito que seja isso, né, Felipe? O que a gente pode passar para a torcida, a nossa opinião, vamos apoiar, né? Não vamos também baixar a cabeça, não é também terra arrasada. Claro que nós ficamos muito chateados, né? Quem não fica? Torcedor de verdade fica no porre depois de ter empatado. Fica triste, fica triste. Pra baixo. Mas nós temos esse jogo quarta-feira. Pessoal que vai pra lá, vá com Deus. Deus proteja e cantem e incentivem, vão pra cima, porque nós precisamos desses 6 pontos, filho. Precisamos desses 6 pontos para nós termos ali uma intertemporada mais tranquila, mais sossegada. A gente quase não teve pré-temporada. Pois né? Né? Podia ter emendar, né? Será que se jogasse o Sub-23? Acho que não, né? Perdia, né? Brincadeira, gente, brincadeira. Mas eu acredito que seja isso e agradeço o Felipe, né, Felipe? Agradeço aí por... Sempre que precisar. Por fazer esse vídeo aí com você. Vai aparecer mais vezes pra fazer. Com certeza, né? Se você me convidar. Claro. Então é isso, galera. Um abraço, saudações rubro-negras e que Deus abençoe a todos. E não vamos perder. É foco, fé e força e para cima dos caras, né? Vamos para cima do furacão. Sempre, né? Valeu. Abraço. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da participação do Leonardo nesse vídeo de hoje. Vai aparecer mais vezes, com certeza. E agora inscreva-se no canal, clicando aqui, inscreva-se. Me sigam aqui no Twitter, Felipe Grego. Espero que vocês tenham gostado. Essa análise realmente foi bem longa, mas foi bem detalhada e as próximas não vão ser tão longas assim. Até a próxima, galera.